Oi, pessoal, boa noite. Sejam super bem-vindas a mais um encontro aqui na Bifamily. Eu sou a Clarissa de Aquiara, para quem não me conhece, e eu trouxe hoje uma pessoa muito especial, que é a Fabíola Duarte. A Fabíola, ela é mãe do Harry, de 7 anos, e ela é idealizadora do Colher de Pau, que é um trabalho, são cursos, né, que ela organiza de introdução alimentar infantil, é claro, né, introdução alimentar infantil, e comportamento alimentar infantil. Além disso, a Fabíola também é idealizadora do Colher de Pau Festival, que é um trabalho que reúne famílias empreendedoras que vão ali, é uma espécie de uma feira que acontece de 6 em 6 meses em São Paulo, Fabíola? É em São Paulo. Isso, em São Paulo. E também tem todo um trabalho que chama Selo Colher de Pau, que ela seleciona essas famílias, né? Tem todo um cuidado aí nesse programa que é também bem interessante. Depois ela vai deixar aqui os contatos para quem quiser conhecer melhor o trabalho dela. Eu super recomendo, é um trabalho que faz muito sentido. Vocês vão ver ao longo dessa conversa. E eu chamei a Fabíola aqui porque eu percebo que a forma como ela lida com a alimentação não é simplesmente falando o que pode, o que não pode, colocando um monte de regra e mais informação, além de tudo aquilo que a gente já tem na nossa mente e que a gente já recebe hoje de uma maneira tão impositiva. Eu sinto que a forma que a Fabíola lida com a alimentação é um caminho de crescimento pessoal. Cada vez que eu vejo um post que ela faz, eu acompanho o trabalho dela nas redes sociais, eu vejo um post dela, eu vejo algum vídeo, eu vejo algum movimento que ela está participando, isso me toca de uma forma muito profunda e me faz revisitar espaços dentro de mim mesma, na minha relação com o alimento, na minha relação com os meus filhos, com meu esposo, com tudo que me cerca, né? Então, eu queria que a Fabíola, primeiro, seja super bem-vinda, e eu queria que ela começasse contando pra gente como que surgiu essa história dela com a alimentação, como é que você veio parar aqui, contasse um pouquinho dessa sua jornada e se apresentasse para quem ainda não te conhece. Seja bem-vinda. Ah, obrigada. Obrigada por estar aqui, é um prazer. Fico muito feliz de ser convidada. Admiro muito esse trabalho. Muita gente chega no Colher de Pau dizendo que me assistiu no seu grupo. Acho isso bem legal. Eu vou me apresentar então. Eu sou educadora, eu estudei na Inglaterra, me formei lá, numa faculdade antroposófica. Mas o que mais me formou naquela experiência foi o modo como eu vivi lá. Foram 5 anos que eu estive nesse lugar, estudando pedagogia Waldorf, mas eu não sou mais uma educadora Waldorf. Mas o modo como tudo era construído trouxe uma formação importante para o meu caminho de pessoa adulta. É um lugar super comunitário, onde todo mundo é responsável por tudo, então a gente tinha escala para lavar louça, eu, os diretores, os professores da escola inteira, e foi um processo muito importante para uma sensação minha de pertencimento a um grupo pequeno, médio e grande que é a gente na sociedade planetária. Foi super importante. Então, eu sinto que a minha formação como educadora se deu isso lá, vivi isso lá. Eu moro em São Paulo hoje em dia, com meu filho, e a coisa da comida, ela sempre permeou todas as coisas que eu estudei na vida, mas ela começou na infância. Então, eu sempre reparei muito na comida que minha mãe trazia e na maneira como a minha mãe buscava clareza sobre a própria vida dela através da comida. Eu cresci na década de 80 e na década de 80 foi um boom de dietas alternativas, de movimentos alternativos. E a comida entrou em casa com esse tom de desconstrução de padrões. E eu percebia, assim, eu tinha sempre a impressão que se eu comesse o arroz integral que a minha mãe fizesse, sei lá, eu ia ter mais clareza sobre as coisas.
tinha uma coisa especial na alimentação que eu percebia, e ao mesmo tempo tinha o doce desenfreado da década de 80, então tinha muita farinha láctea Nestlé, tinha muita leite moça, tinha muito açúcar. Então eu vivi esses contrastes e me sentia pertencendo quando eu comia o açúcar. Ficou para mim muito forte na infância que existe um caminho com a comida que é de eu me experimentar e perceber as minhas emoções com mais ou menos clareza, dependendo do caminho que eu escolha. E que existe nuances da comida que tem a ver com pertencimento. Eu sempre fui apaixonada por alimentação, então cresci estudando sobre isso. E quando eu fiquei grávida do Harry, eu resolvi estudar tudo de novo que eu tinha lido para poder pensar como que seria o dia que ele fosse começar a comer. Eu tinha uma impressão que começar a comer era começar a chegar mais perto do que é ser um ser terrestre. Porque você come alguma coisa que vem da terra, você está ficando mais ligado à terra. E, então eu quis cuidar muito de como seria para ele atravessar essa ponte, assim, do peito, que no nosso caso ele é mamando no peito, do peito para a terra. E essa despedida de mim, né? Então eu fui sacando que se eu aprofundasse os aspectos da educação na introdução de alimentos, eu ia entender o que é essa coisa de um bebê começar a comer. Então eu desinvesti de pesquisar sobre papinha, receita, que dia que eu vou dar, volume ingerido, horários. Eu desinvesti do controle e comecei a investir no comportamento, na observação. Observei ele como se fosse um filhote mamífero, como qualquer outro filhote mamífero. No caso, ele é humano, mas eu pensei nos filhotes de cachorrinho, de gatinho. Como é que é para um filhote mamífero começar a comer? E eu fui dando espaço para o tentamento dele, para as tentativas dele de se aproximar à comida. Eu fui percebendo que a chave é eu dar espaço para ele ir na direção dos interesses. E aí eu fui percebendo que é esse o caminho do sentido. É isso que faz uma pessoa comer com sentido, ao invés de eu inventar uma estratégia para que ele aceite a comida. E eu sou profundamente apaixonada pela comida, porque eu sinto que ela entra na nossa vida de um jeito muito apaixonante, quando a gente dá espaço para isso. E que ela é, em suma, eu comer um pedaço do mundo, de verdade. É um buraco, esse, que é onde eu escolho o que eu quero que se torne eu em algum nível. E que isso é muito sério. O que você escolhe, o nome que você dá, a maneira como você come, tudo isso se transforma em como você se sente, como você se comunica, o que você pensa, ligado em escassez ou abundância você está, muitas coisas, né? Então, comida é, para mim, na minha experiência de adulta, ainda um lugar onde eu me experimento muito, aonde eu me conheço cada vez mais, aonde eu percebo que é muito importante eu ter uma relação leve com a comida que eu escolho, que eu possa, assim, visitar alimentos que são completamente distantes do que eu escolho quando eu estou numa situação social que meus amigos estão compartilhando. Lidar com comer com leveza. Escolher o que eu como, mas mais do que isso, lidar com o que é o comer com leveza. O comer é mais importante do que a comida. Sim. Então, não sei se eu consegui explicar, mas eu percebi alguma coisa diferente na busca da minha mãe pela comida, e isso foi um gancho importante. E quando eu me tornei mãe, eu
em algum lugar em mim, eu fui buscar alguma coisa da minha mãe para poder me tornar mãe. E a comida foi uma janela importante para mim, de cuidado e de autocuidado, né? Faz todo sentido. E para essas mães que estão escutando, assim, né? Esse caminho, assim, né? Você falou que quando o seu filho nasceu, você foi olhar para sua ancestral, para sua mãe, para essa história, para a sua, né? De alguma forma, como que a relação sua com a sua mãe, dela com o alimento, dela com o alimento na família, né? Você foi olhar para toda essa história aí e, ao mesmo tempo, começou a observar o seu filho mais do que ficar buscando receitas, enfim. Então, você fez esses dois percursos. Você foi lá atrás na sua história, né, esses ancestrais, e também olhou para o seu filho. E é exatamente isso que eu proponho de alguma forma em outros aspectos, assim, mais emocionais, enfim. É claro que a gente acaba também observando essa questão da comida aqui. Sim. Então, como que você propõe, ou o que você poderia sugerir, assim, ou dar como um ponto para essa mãe começar esse processo de investigar a história dela e também para ela limpar, a partir dessa investigação, né, para ela poder limpar um pouquinho o olhar para conseguir realmente observar esses movimentos da criança e olhá-la de uma forma mais neutra, menos... Eu vou anotar uns pontos para eu não me esquecer o raciocínio. Claro. Eu sinto que é assim, a primeira coisa para que a gente possa cuidar da alimentação dos nossos filhos é a gente comer. Isso dito, o segundo passo é a gente pesquisar quais que são os nossos princípios quando a gente come. Todo mundo tem algum. Então, tem gente que tem como princípio, eu quero comida fácil. Tem tempo para isso. Meu princípio é velocidade. Então, eu abro embalagens e como em pouco tempo. Esse é um princípio. Velocidade, tá? Tem gente que tem como princípio comer uma comida que seja 100% orgânica, porque ela acredita que é importante. Tem gente que acha que tem que ter uma comida com substância, igual a avó fazia, com muito torresmo, com muito... né? Tem que checar quais que são seus princípios. Geralmente, os princípios estão ligados a alguma experiência da sua infância. Quando eu observo os meus princípios, eu posso identificar que existe alguma saúde ali. Quando uma pessoa abre embalagens, por exemplo, o princípio dela é: eu não quero perder tempo cozinhando. Então, ela pode, ao invés de abrir embalagens, ela pode tentar fazer comidas que são rápidas e investir nisso, porque ela precisa comer com sentido. Não é para ninguém inventar um novo personagem, distante do que você sempre foi, porque agora você tem um bebê e você tem que fazer uma coisa muito louca, muito nova para o seu filho comer, porque senão ele não vai comer. Não dá certo. Então, você tem que ser você do jeito que você é. E se tem alguma coisa que dá para retocar, para aprofundar, para cuidar, então você cuida. Então, voltando, no caso de uma pessoa que tem como princípio velocidade, por isso que ela abre embalagens para comer, não cozinha nada, ela pode, por exemplo, procurar alternativas que fiquem prontas em 5 minutos, e tem várias. Então, só para dar uma ideia, brócolis fica pronto em 5 minutos. Se você põe na panela com um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, refoga assim, 5 minutos está pronto. Vagem fica assim, ervilha torta fica assim, ovo fica assim. Enfim, estou dando exemplo. Uma cenoura. Uma cenoura pronta em 5 minutos, você consegue fazer uma refeição. Aí você já faz em grande quantidade, já deixa na geladeira para 3 dias. Então, só daqui 3 dias você cozinha de novo por 5 minutos. Sei lá. Os meus princípios, vou dar um exemplo. Os meus princípios
para comer são comer uma comida que seja simples e que tenha uma ideia de raiz brasileira. A minha bisavó era baiana e a minha mãe vem da Amazônia. Então, por exemplo, comer mandioca é uma coisa que para mim é muito importante. Eu posso cozinhar mandioca, pôr na prato, pôr um azeite e comer. Para mim, eu estou comendo uma refeição completa. É um princípio para mim comer uma comida simples, brasileira, dessas mais baratas que não tem sofisticação e que tem a ver muito com a nossa história. Uhum. Quando você está ligado aos seus princípios, comer fica você se alimentar em vários níveis. Fica você tá se alinhando com várias crenças. Parece que eu estou comendo uma comida, mas eu também estou comendo um sentido. Estou comendo uma linha que está ligando várias gerações. Por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque minha mãe esteve antes. E antes dela esteve a minha avó, minha bisavó. E todas essas mulheres das duas linhagens, materna e paterna. Quando eu como assim, parece que eu como celebrando mais. Eu não acredito em tabela nutricional. Eu acho que é muito importante você ter uma comida nutritiva. Eu tento isso sempre. Mas eu acredito mais em comer uma comida que faz sentido para mim. Quando eu como uma comida que faz sentido para mim, eu relaxo. E eu saio da busca em o que eu faço para esta criança comer. Não se faz nada para uma criança comer. Você come. Se você come com sentido, uma comida que é gostosa, que não te deu trabalho, e que você sente prazer comendo, o seu filho vai na direção desse cenário, como mariposa vai na direção da luz. E aí, o que a gente tem que fazer com os bebês é escutá-los. Porque vai chegar uma hora, eles vão começar a tentar pegar comida. Então, nessa hora, a gente deixa ele tentar pegar e ajuda ele conseguir pegar. Ao invés de eu dar para ele. Então, eu pego no pé das pessoas nesse sentido. Eu acho que é importante a gente dar espaço para o tentamento do bebê. É uma palavra que eu inventei, tentamento. Ele está tentando uma coisa. Então, na hora que ele está tentando, você fala, gente, ele está tentando, que legal. Aí você ajuda ele a não cair, né? Você dá um suporte, você fica ali, você faz parte do jogo dele. Vai chegar uma hora, essa criança vai conseguir pegar. Aí quem conseguiu foi ele. Aí ele pegou uma comida que está repleta de sentido. E quem conseguiu pegar foi ele. Então essa comida tem sentido duas vezes. Tem sentido porque eu bebezinho, consegui pegar. Eu completei um processo, quase um TCC da faculdade. É um processo cheio de investimentos dele para conseguir mirar, se equilibrar, pegar. Na hora que ele pega, ele tem uma descarga de hormônios de prazer, porque ele conseguiu pegar. Então, pôr aquilo na boca faz sentido, porque é o fim de uma jornada. É pegar uma comida que as pessoas que eu amo estão comendo, faz sentido duas vezes, porque a cara delas está muito boa quando elas estão comendo. Então, vendo? Acho que deu uma parada aqui. Deu. Volta tá. essa última frase aí que cortou aqui, a internet ficou ruim. Tá. Que eu estava dizendo que quando um bebê, então, começa a pegar essa comida, ele está pegando uma comida que ele assiste as pessoas que ele ama comendo, e que é como se todas estivessem comendo uma pílula da terra. Eu estou falando de coisas que eu fico sentindo e percebendo
Quando eu vejo há anos as mães, os pais e os bebês, e pensando no meu filho, e fico percebendo que comer é isso, é você fazer parte de um rito gastronômico, amoroso, antropológico, familiar, de enfiamento de sentido na boca. É isso que é comer em família. E a criança quer comer porque ela está vendo as pessoas que cuidam dela e que amam ela, que ela amam, colocando uma coisa na boca, dentro. Então a criança quer colocar também, porque ela quer ficar juntinha. Se eu coloco dentro da minha boca a mesma coisa que você está colocando, será que eu vou sentir igual você? Quão íntima eu posso ficar de você se eu colocar o mesmo inhame na boca do seu prato? Então é quase uma declaração de amor, um bebê atacar a comida do prato de uma mãe, por exemplo. Ele está querendo chegar bem próximo, nesse nível de intimidade, nesse nível de amor. Eu quero compartilhar do que você está sentindo, mas eu quero dentro do meu corpo isso, né? Então, em suma, o que eu sinto é, a gente tem que desinvestir nas fórmulas, nas receitas, nos métodos, nas estratégias, e tem que investir em comer com prazer, com leveza, facilitar a nossa vida na cozinha das maneiras que a gente conseguir. Tem que ser leve, tem que ser simples, tem que ser gostoso. E só deixar o bebê começar a tentar pegar comida. Na hora que ele for tentar pegar, eu deixo ele tentar pegar e vou ajudando ele até que uma hora ele consegue. Ele precisa conseguir sozinho. Para as famílias que dão comida na boca dos bebês, por exemplo, que dão na colher, a sugestão que eu dou é deixar a criança começar a tentar pegar. Deixar ela pelo menos começar. Mas aí a colher não toca na boca do bebê. Então, se o bebê está aqui está minha caneta, então a colher vem só até aqui. A colher nunca vai até a boca. Eu quero que esse bebê faça isso, pelo menos. Algum movimento de interesse, de vontade, eu acho que é importante. Não sei se eu consegui explicar. É quase, eu fico assim escutando, falta barbar, assim, ó. É uma poesia, assim. Eu fico escutando e falo assim, gente, olha que incrível, assim. Eu fiz uma pergunta e ela tá falando de autonomia, de pertencimento, de fortalecimento de força de vontade, né? Vontade que depois vira essa vontade em direção ao mundo, aos sonhos. Não, é incrível, assim. E a gente está falando, né, de alimentação, né? Só olha quantas possibilidades, é incrível, assim. Incrível. E uma pergunta, assim, né? Você falou de rituais, assim, você deu uma definição maravilhosa do que é comer, assim, né? E você tem, assim, claro, né? Você tem algum ritual, né? Que você, assim, como uma forma, uma coisa que se repete aí na sua casa, quando você está com seu filho, ou às vezes quando você está com suas amigas, não sei, sua família. Mas se você tem, às vezes no dia a dia, mais com ele, assim, algum ritual, algo que vocês fazem juntos, que te ajuda de alguma forma a estar ali mais presente para aquele momento, ou quando você está cozinhando, não sei, às vezes fazer junto, porque aqui em casa a gente faz um agradecimento, assim, que o João aprendeu, que é o meu mais velho, ele aprendeu na escola e ele trouxe isso, então sempre antes de alimentar a gente faz, e hoje o Lucas também sempre pede, quando a gente esquece, ele relembra. E é algo que a gente faz mesmo para agradecer. E eu sinto que isso me traz para o eixo e me alerta. Eu estou agora aqui sentada com a minha família, comendo, e me relembra da importância desse momento. Muitas vezes, quando eu estou no automático, estava com a cabeça em outro lugar, isso me traz. Então, eu queria que você compartilhasse. Se você tem algum ritual, se você tem algo, às vezes, na hora de cozinhar, você faz alguma coisa assim especial que você gostaria de compartilhar. Sim. Eu sou uma pessoa super religiosa, mas eu não sou de religião nenhuma. Nenhuma. Não vou em igreja nenhuma, não sigo ninguém. Não sei nem dizer direito o que eu acredito. É amplo, mas eu sou muito religiosa.
E quando eu vou comer, é para mim um lugar de profunda epifania, assim. Quando eu vou comer, quando eu vou cozinhar e quando eu vou comprar. Então, quando eu vou comprar os alimentos, é sempre um passeio. Então, o Harry sempre está junto. É tipo, oba, vamos hoje? Então, a gente sempre vai. Então, a gente se relaciona com as pessoas que vendem. O Harry tem sempre os mesmos rituaizinhos, ele sempre pede para tomar um suquinho que tem lá e comer não sei o que que tem lá, as pessoas já tratam ele pelo nome. Então, o ritual é expandido. Eu sempre escolho alimentos que eu sinto que vão me dar sustância. Eu sempre olho assim, banana da terra, mandioca, essas coisas assim. Quando eu vou escolher, eu falo assim, nossa, eu preciso dessas coisas. Quando eu ponho na geladeira, ou quando eu guardo aqui em casa, eu gosto de guardar de forma que fique bonito. Então, eu tenho essa coisa. Então, eu pego umas panelas velhas, antigas de ferro da minha avó, então eu ponho as mandiocas, ali eu fico olhando, eu acho bonito. Às vezes eu tiro foto. Eu tenho uma coisa, eu fico adorando, eu acho bonita a comida, sabe? Eu adoro, de adoração mesmo. Quando eu vou fazer, eu trabalho muito, eu corro muito, e eu não tenho tempo de fazer grandes refeições. A minha comida realmente é simples. Ela fica pronta em 20 minutos no máximo, de verdade, assim. E eu sempre faço bastante para ter para janta. Na janta eu faço uma coisinha diferente para ficar diferentinho. Aí no almoço tem um pouco do que sobrou, aí eu faço coisa nova, eu vou fazendo uma mandala. Mas toda vez que eu vou cozinhar, eu tento dar uma parada de 1 minuto antes. Eu tento parar um pouquinho. Eu tento não sair correndo do computador, por exemplo, e pular na cozinha. Uhum. Então, eu vou no banheiro, lavo a mão, molho o rosto, tomo uma água, faço um café ou faço um chá. Se eu estou muito pilhada, com dificuldade de desligar um pouco, eu ponho uma música. Se é à noite, eu tomo uma taça de vinho. Eu sempre faço alguma coisa que significa pausa entre uma atividade e a outra. Aí eu olho para o que eu vou fazer. E aí eu sempre tento fazer a coisa mais gostosa que é possível na geladeira. Eu sempre penso que tem que ser gostoso. E aí eu faço, e na hora que eu faço, eu não provo a comida. Eu tenho sempre a preocupação de cozinhar muito presente. Então, eu não fico fazendo outras coisas junto. E eu vou olhando a comida, mexendo com a colher, administrando fogo, vendo a comida se transformar, vou cheirando. Aí eu pego os temperos, vou pelo cheiro, percebendo. Nunca sei se tá bom de sal, que eu não provo. O Harry gosta de temperos, então às vezes eu pergunto se ele quer escolher. Então eu coloco todos em cima da pia. São temperos secos, esses temperos assim indianos, temperos chineses. E aí ele vai pelo cheirinho, ele fala, mamãe, põe um pouco desse, põe um pouco daquele. Então a gente vai assim no cheiro cozinhando, sabe? Uhum. A gente vai no cheiro, eu olho assim e falo, acho que já tá cozido. E aí eu ponho na mesa. Quando eu ponho na mesa, é sempre uma surpresa para mim também o que ficou. Eu não sei, eu não provei. Então, para mim é gostoso. Eu falo, nossa, será que deu certo hoje? A gente quase sempre acende uma vela. Uhum. Parece que o fogo traz uma coisa assim da gente ao redor do fogo. Parece que a gente volta assim num tempo. Uhum. Não sei, para mim é importante acender uma velinha. E é a hora que eu rezo. É a hora que eu vou comer. Eu não costumo, antes de dormir, fazer meus pedidos, ou sei lá, uma coisa que eu fazia na infância, de dormir, rezar. Minha mãe falava que era para rezar. Tal.
Não, é a hora que eu faço os pedidos, que eu faço os meus agradecimentos, que eu olho para a vida como que tá, como eu tô me sentindo, parece que eu percebo um pouco de mim. Aí o Harry me copia, ele também fecha os olhinhos e também, sei lá, o que que ele faz, não sei. Aí a gente dá as mãozinhas, às vezes ele fala, bom apetite para todos, às vezes não. E aí a gente come. Então, para mim, comer é isso, é eu estar relaxada, eu cozinhar sem provar, eu ir vendo as coisas, eu vou vendo assim, eu quero cozinhar com outros sentidos. Nem sempre dá certo, mas quase sempre dá. E para mim é um treino de percepção. Eu quero manter os meus sentidos afiados. Eu sinto que cozinhar é um laboratório disso. Sim, com certeza. Né? Para a vida, assim, né? Uhum, com certeza. Beleza, obrigada. E uma última pergunta para a gente finalizar, assim, eu fico pensando, né, dessa forma tão, entre aspas, assim, é profunda, mas é muito simples a maneira que você coloca essa relação com o alimento, né? Fico pensando assim, às vezes mães que estão escutando a gente e que os filhos têm já alguns desafios, né, para se alimentar, às vezes tem, não sei, assim, aparecem algumas questões, né, com relação à alimentação. O que que você, além desse caminho, né, já que você já falou super bem, assim, de revisitar, de observar, né, mas às vezes muito para criança pequena. As crianças, às vezes, um pouco maiores, que às vezes já têm alguns desafios aí. O que que você sugere para essa mãe, assim, ou o que que você, né, sugere como um caminho, possibilidades dela começar a buscar aí para reescrever essa história, visto que essas crianças ainda são tão flexíveis, né? Sim. Ah, então, você falou uma coisa ótima. Elas são tão flexíveis. O cérebro da gente, os cientistas dizem, é um músculo flexível. Quando a gente dá espaço para ele se expandir e contrair no tempo dele, do jeito dele, da individualidade dele, de cada pessoa, a gente dá espaço para ele se desenvolver e para esse ser que está carregando esse cérebro, estar em contato com as suas potências. Se na experiência da comida uma criança é forçada sistematicamente a comer, que quer dizer, todos os dias chegou a hora de forçar essa criança a comer porque ela não vai comer, a comida não vai dar certo. E ele vai se retraindo, essa criança, né, esse menino ou essa menina, ele vai se retraindo. Então, chega a comida, ele se contrai todinho, como se ele pudesse, de alguma maneira, entrar dentro de um casulo, para se proteger. Então, entre ele e a comida fica uma membrana, uma casca, ou até uma trincheira, que ele vai construindo para poder trazer alguma separação dessa cena. Porque uma comida entrar no meu corpo é muita intimidade. Eu preciso estar contente com isso. Se eu sou forçada por uma coisa dentro da minha intimidade, eu vou ter que criar uma membrana para me defender disso. Ou eu vou ficar numa luta eterna, que é o que acontece às vezes. Então, tudo isso para dizer que para uma criança que está trazendo desafios alimentares, a primeira coisa que a família tem que prestar atenção é de nunca forçar. Em nenhuma situação. Nunca forçar. Isso significa nunca barganhar, nunca chantagear, nunca comparar com alguém que come. Uhum. Nunca insistir do tipo, ah, mamãe, não quero mais. Ah, não, só mais uma, vai, só mais uma pelo músculo do Popeye, ou pelo não sei o quê, sabe? Não, Popeye é da nossa época. ninguém vai entender isso. Mas nunca forçar, nunca. Aí o que acontece é que então a criança não vai comer, né? As famílias ficam muito inseguras de nunca forçar. Pode ser que ela fique sem comer. Aí o que a gente vai fazer? Vai fazer o que ela gosta. Ah, ela só gosta de macarrão com queijo ralado.
Então, você vai fazer o melhor macarrão que existe, com a melhor versão de queijo ralado, você vai deixar essa criança comer isso. Fabíola, mas não dá para comer assim a vida toda. Também acho que não dá, ela vai ficar muito mal de saúde se ela comer só isso. Mas a gente precisa fazer alguma coisa para essa criança se aproximar de novo da comida. Então, vamos tentar ver por um tempo dela comer isso. Aí a gente começa a trazer ela para outros cenários da comida. De repente, ela fica com o macarrão dela e o queijo ralado, mas ela é a responsável por servir todo mundo da mesa na hora de comer. Pergunta, pode perguntar para essa menina, esse menino, sei lá, filho, filha, ó, fiz seu macarrão, querido, do jeito que você gosta, daquele jeitinho, tá? E coma à vontade e só o que você quiser. Mas eu queria muito que você fosse o ajudante lá em casa. Eu queria que você ajudasse a servir todo mundo da mesa. Você pode ser o ajudante? Aí vai falar, provavelmente, de nossa, eles estão achando que eu tenho alguma coisa para oferecer e que eu sei alguma coisa boa no assunto comida. Porque eu já estou escutando há muito tempo que eu não como. Então, eu já me sinto inadequado com a comida. A comida é o meu território de fracasso. Né? Claro. Então, o que eu vou fazer para resgatar esse menino do fundo do poço da inadequação? Esse menino vai ser o cara que vai servir as pessoas que ele ama na mesa, por exemplo. Então, ninguém come enquanto ele não servir, porque ele é o melhor servidor de comida da mesa. Aí, depois que ele estabelecer nisso, ele pode ser a pessoa que corta o pepino melhor, por exemplo. A gente pode convidar essa pessoa, essa criança, para executar tarefas ligadas à comida, para ele começar a se sentir adequado, com autoestima, importante, amado, necessário, pertencendo. Aí, daqui a pouco, daqui um tempo, pode ser que ele queira fazer a comida da mamãe e do papai. E aí a mamãe, junto com a mamãe ou o papai, aí ele pode ser a pessoa que prova para ver se ficou bom. Aí as pessoas falam, e aí, filho, ficou bom? Tá, você achou que tá do seu gosto? Você acha que eu vou gostar? Eu não gosto assim, hein? Vê aí, faz direito, tal. Enfim, eu dei um exemplo de um caminho que a gente pode tentar, que é de trazer para cima, sair do poço. Trazer essa pessoa para adequação, para autoestima, para o pertencimento. Então, a estratégia é a médio e longo prazo, mas, porém, é definitiva. Ficar forçando é deixar essa pessoa enfiada lá no fundo do poço cada vez mais. Ela vai sempre se sentir incapaz, fracassada, impotente, não consegue, sou feia, sou burra, sou chata, porque ainda por cima os pais brigam, né? Então é um trabalho. Claro. Mas é importante trazer isso dessa maneira. Eu dei um exemplo, né? Mas para inspirar um pouco. Sim, foi. Porque é importante a gente comer bem. É importante uma mulher de 40 anos, comer bem. É importante. Não, é importante porque comida é uma coisa importante na vida da gente. É importante. Se eu tivesse sido forçada a comer sistematicamente na infância, hoje eu teria uma relação péssima com a comida. Eu estaria sofrendo de bulimia até hoje, ou de anorexia até hoje, ou de compulsão alimentar até hoje. Ou viveria lutando contra a balança até hoje, porque eu ia repetir até hoje o modo como eu fui alimentada. Esse é o pior dos cenários. É isso que as famílias tinham que perceber. A maneira como uma criança é alimentada é como ela vai se alimentar para o resto da vida. Se ela é forçada fisicamente, por muito tempo, ela vai ser bulímica. Ela vai se forçar a comer com violência, com velocidade, até ela passar mal. A bulimia é isso, enfiamento de comida em grande volume até que eu passo muito mal. Aí eu me sinto péssimo ou péssima e eu tenho que pôr para fora.
Então, volta. Eu escuto muito nos Colheres de Pau, famílias dizendo que forçam as crianças a comer e que a criança fica até com ânsia. Aí eu tento dizer para essas famílias que essa criança tá querendo vomitar porque ela não aguenta mais essa comida. E que então para, né? Quando a gente pensa assim, né, nas consequências que isso pode trazer, né, talvez a gente vê que esse caminho que você está propondo, que vai, né, requerer que nós pais tenhamos muita paciência, muita compaixão por essa criança, parar, né, diminuir o nosso nível de ansiedade, expectativa naquele, né, e pressão que a gente está colocando naquele ser, a gente vai ver que é um caminho assim relativamente curto, perto do que isso pode vir a ser lá na frente, né? Assim, é médio e longo prazo, sim, claro, mas é um caminho curto se a gente pensa que às vezes ele vai se tornar um adolescente lá na frente e vai trazer isso de uma forma às vezes tão mais desafiadora do que se a gente olha agora, enquanto eles ainda estão aqui, né? Sentados na mesa junto com a gente, né? Sim. Então, querida, eu acho que assim, nossa, ficou super claro. Mais uma vez, é assim, pegar um tempo, fazer assim, ampliar o olhar e ligar isso com todo o universo, né? Com essas pílulas da Terra e com essa sensação mesmo de pertencer, né? A gente falar de alimentação é pertencer ao planeta, pertencer à Mãe Terra, é estar conectado uns com os outros, é incrível, assim, a sua capacidade de colocar com tanta beleza, com tanta delicadeza e profundidade esse tema. Eu fico sempre encantada e doida para ficar conversando aqui com você bastante. Imagino que as pessoas que estão assistindo também. Eu quero que você deixe, Fabíola, os seus contatos, né? Eu vou colocar aqui no chat, pessoal, os contatos da Fabíola, o e-mail, o site, tudo direitinho para vocês entrarem em contato. Quem estiver em São Paulo, ela também ela viaja pelo Brasil dando o Colher de Pau. Quem quiser participar do Colher de Pau Festival, enfim, seguir ela nas redes sociais. O trabalho dela é incrível e convida a gente a estar sempre olhando para dentro e descobrindo essa relação com a alimentação como um caminho mesmo de crescimento pessoal. Se você quiser deixar um último recado para quem está assistindo, Fabíola. Eu quero dizer para as pessoas celebrarem, comerem, relaxarem, tomarem sol, dançarem, dormirem, né? Cuidarem do corpo, né? 5 minutos, sabe, por dia, assim, se cuidar um pouquinho. Se focar um pouco, assim, da comida, assim, ser mais leve com isso. É isso. E agradecer muito, muito feliz de estar aqui. Obrigada. É um prazer. Obrigada a você. Um beijo a todo mundo que está aqui assistindo. A gente segue conectado aqui na BeFamily. Dia 21 começa o workshop, o 5º workshop gratuito do Zum Zum de Mães, e eu te espero lá. Um beijo grande, pessoal, e até lá. Tchau, Fabíola. Tchau, pessoal. Beijos.